convite. Abra sua Bíblia, meu irmão, Atos capítulo 1. Vocês sabem por que o livro de Atos se chama Atos? Hein? Pensa que está no culto de quinta, me ajuda a pregar. O culto de quinta é ruim, né? Culto de primeira que acontece na quinta-feira, porque culto de quinta é meio ruim. É culto de primeira que acontece na quinta-feira. Quem estava aqui na última quinta-feira? Levanta a mão aí. Foi bom ou não foi bom nosso culto de quinta-feira? Não foi? Quem não veio está perdendo. Tiago, a gente está bebendo de balde lá na carta de Tiago. Atos de quê, gente? Atos dos Apóstolos. É por isso que não é nada coerente ter o Atos aí com letra maiúscula, né? Acabou virando o nome próprio do livro, mas existe o nome Atos, que é um nome grego, mas aqui não tem nada a ver com isso não. Aqui é Atos mesmo. Ações dos apóstolos. E só dos apóstolos? Esses atos são atos dos apóstolos? De quem são esses atos? São atos da igreja. Atos da igreja de Jesus Cristo. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E ele descrevia no livro de Atos os atos da igreja do Senhor. De maneira que o livro de Atos não é um livro findado, lá no capítulo 28. O livro de Atos permanece a ser escrito por nós. Todas as atuações da igreja fazem parte deste livro de Atos. E existem algumas maneiras da gente viver esse livro de Atos. Pode ser, por exemplo, como Estevão, sendo apedrejado até a morte. Mas pode ser também como Ananias e Safira, que tentavam ludibriar os seus próprios irmãos. Pode ser com a intrepidez de Paulo, que entra no Areópago e prega ao Deus desconhecido, cujo altar estava ali. Mas pode ser também com a pusilanimidade de Pedro, que mesmo tendo visto o que Deus fez na casa de Cornélio, voltou aos seus irmãos e pediu perdão a eles por ter ido pregar um gentio, mesmo que lá tenha acontecido todas as manifestações do Espírito Santo que nós vimos. Existem várias formas de viver nesta comunidade de fé chamada igreja. Existem várias formas de você perceber qual é o chamado do Senhor para a sua vida, para o seu ministério, para a vida de sua igreja. Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Vocês lembram qual foi o filé do meu sermão de semana passada? Vocês lembram qual foi a frase que vocês foram para casa mastigando? Uns botaram lá no grupo. Vocês lembram? Qual foi então? Se vocês lembram, eu quero saber qual foi. A igreja que não aprende a lavar os pés, lava as mãos. A igreja que não aprende o valor de lavar os pés, acaba lavando as mãos. Vocês lembram disso? Quem lavou os pés? Jesus. Em sinal de quê? Em sinal de amor, em sinal de misericórdia, em sinal de missão. E quem é que lavou as mãos? Pilatos. Então você pode lavar os pés,
ou você pode lavar as suas mãos. A escolha sempre vai ser sua. O que você vai preferir lavar? Se é os pés daqueles que precisam do Evangelho da graça de Jesus Cristo, ou se é as suas próprias mãos dizendo, eu não tenho nada com isso. E aí, meus irmãos, a gente continua essa história em Atos. Capítulo 1 de Atos, a partir do versículo 8. Olha o que Lucas descreve. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas em uma nuvem que o recebeu, ocultando-o de seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco e disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Eu perguntei quem lembra do sermão de semana passada. Agora tem outro desafio. Alguém lembra desse texto pregado por mim aqui há alguns anos atrás? Quem tem mais de 30, lembra de um desenho chamado Capitão Planeta, vocês lembram? Vento, terra, água, fogo, coração, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, lembra disso? Quem lembra desse desenho? Ah, só os coroa. Capitão Planeta. O Capitão Planeta, ele era sempre invocado por aqueles meninos que tinham um anelzinho, gente. Quem já chupou o chiclete que vinha um anelzinho do... É esse anelzinho do chiclete, é desse desenho, tá vendo? Você chupava o chiclete e nem sabia o que servia. Era um anelzinho vermelho, anelzinho verde, anelzinho azul. E pela união dos poderes, o Capitão Planeta vinha e salvava o dia. E eu lembro que quando ele ia embora, ele resolvia o problema, ele olhava para trás e falava assim, lembrem, o poder é de vocês. Não é isso? O poder é de vocês. É mais ou menos isso que acontece aqui. O texto está dizendo assim, olha, Jesus falou para os caras assim, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo para que vocês sejam mártires, testemunhas, para que vocês usem a vida de vocês, gastem a vida de vocês, para que pessoas cheguem até Cristo. Não somente aqui em Jerusalém, mas também em toda a Judéia, em toda a Samaria e até o final do mundo, até os confins da terra. Paulo estava aqui? Paulo estava aqui? Sim ou não? Não, gente. Paulo não era um dos 12 originais. Paulo foi chamado na repescagem, né? Teve um corte lá, um contundiu, né? Judas, aquele cabra safado, como diz a bela canção, né? E Paulo é chamado depois. Eles escolheram Matias, mas quem foi chamado foi Paulo. Matias é o discípulo que os discípulos escolheram. Paulo é o apóstolo que o Senhor escolheu. Como é que foi a eleição de Matias? 0-1. Quem perder, vira apóstolo. Matias vai lá completar o time dos 12. Mas o apóstolo Paulo é chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Por isso que ele fala, eu, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas chamado por Deus. Paulo não estava aqui.
Mas estavam aqui todos os 12 que caminharam com Jesus, somado agora a esses 11 que ficaram, Matias. E qual é a informação que eles recebem? Vocês vão receber virtude e vocês vão por todo canto, vocês vão por toda a terra sendo testemunhas. E aí você imagina assim, Jesus está falando que vai vir um poder, que eu não sei de onde, que vai me fazer ser testemunha dele. Enquanto Jesus falava isso, o que aconteceu com Jesus diante dos apóstolos? Ele começou a ser assunto aos céus. Jesus começou a ser levado aos céus. Eles viram Jesus subindo entre as nuvens, até que essas nuvens cobriram Jesus. E aí aparece 2 homens de branco e fala assim para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? O problema agora não é mais de Jesus. A missão de Jesus acabou. A missão terrena de Jesus acabou. Ele nasceu, ele cresceu, e cresceu em graça diante de Deus e diante dos homens. Ele cresceu, ele desenvolveu a sua maturidade de fé. Quem está estudando Tiago está vendo isso. Até Jesus precisou amadurecer até o seu destino final. Até Jesus precisou de maturidade. Antes que o menino coma leite e mel, não dá para cobrar nada dele. Só dá para cobrar dele depois que ele souber distinguir o bem e o mal. Foi a profecia que Isaías fez a respeito de Jesus. Então Jesus amadureceu, chegou ao ponto de iniciar seu ministério, curou, andou sobre as águas, apaziguou tempestades, ressuscitou pessoas, fez com que pães e peixes fossem multiplicados algumas vezes. E depois de tudo isso, Jesus foi preso, torturado, executado, ressuscitado e glorificado. De maneira que aquele menino que nasceu, cresceu e morreu como um homem galileu, não tinha mais nada para fazer no mundo. E então Deus leva Jesus de volta aos céus e diz o seguinte: de agora em diante, ou seja, daqui para frente, até que ele venha, como vocês viram que ele subiu, a responsabilidade é de vocês. Parem de ficar olhando para o céu, parem de ficar distraídos com o céu, parem de ficar distraídos com a glória, parem de ficar distraídos com o céu e comecem a botar o pé na terra. Comecem a gastar sola de sapato. Comecem a perceber as necessidades das pessoas que estão ao lado de vocês. Vocês conseguem entender isso? Jesus foi levado aos céus. Jesus foi levado aos céus. E o texto diz: porque vocês estão olhando para o céu. Jesus já foi. Ele já foi. Acabou o ministério dele entre os homens. Quem é que vai continuar o ministério de Jesus entre os homens? Quem? Quem? Nós não, nós é muita gente. Quem é que vai dar continuidade ao ministério de Jesus? Fala para eu ouvir.
Eu dou continuidade. Porque nós é muita gente. Nós pode ser pastor Agostinho. Nós pode ser Maria. Não é? Já viram aquela historinha? Né? Todo mundo tinha que fazer alguma coisa. Disse então que nós faríamos. Nós não fizemos. E colocamos a culpa em ninguém, porque ninguém fez. A gente precisa entender esse negócio. Enquanto a igreja estiver preocupada com o céu, o inferno vai prevalecer na terra. Enquanto a gente tiver... Quem aqui foi salvo para ir para o céu? Levanta a mão. Ninguém, né? Vocês aprenderam, né? Quem não morre não vê Deus, né, gente? Quem for salvo para ir para o céu pode morrer. Vai ver Jesus. Vai ver Jesus. A gente não foi salvo para o céu, meu irmão. A gente foi salvo para a terra. A gente foi salvo para o mundo. A gente foi salvo para que Cristo seja conhecido entre as pessoas. A gente foi salvo para que o céu venha à terra e não para o contrário. Como é que é a oração de Jesus? Venha a nós ou eleva a nós para o teu reino? Venha o teu reino. Quem é que faz com que a vontade do Pai aconteça na terra do mesmo jeito que ela acontece no céu? É Jesus? É o Espírito Santo? É a própria Trindade Santa? Quem é que faz com que a vontade de Deus que está feita no céu passe a ser feita na terra também? Quem? Não estou gostando disso. Quem? Eu. De maneira que se a gente não está fazendo isso, estamos falhando na missão. Tem muita gente preocupada com o céu. Tem muita gente querendo ver a glória do Senhor. Quem está estudando Tiago, quinta-feira, está estudando sobre isso. Gente que é levada pelos ventos de doutrina, gente que é levada como onda do mar, porque não consegue se ancorar em lugar nenhum, porque não está preocupado com aquilo que Cristo quer revelar para ela, ela está preocupada com aquilo que Cristo vai revelar para os outros, está preocupado com aquilo que Cristo está fazendo na glória, está mais preocupado em ficar arrebatado no chão, do que está andando, levando o Evangelho a quem precisa de Cristo. Meus irmãos, eu fico pensando Paulo pregando, escrevendo hoje em dia. Tinha uma papagaiada na igreja de Corinto, umas presepadas na igreja de Corinto, presepada mesmo, porque Paulo fala que é presepada, então se Paulo fala eu posso repetir. Ele não usa essas palavras porque ele era um cara mais culto do que eu. Paulo fala assim: galera, vamos parar de bobeira. É melhor vocês falarem 5 palavrinhas. 5 palavrinhas. Nem precisa ser 3 palavrinhas só igual a musiquinha. 5 palavrinhas. Numa língua que todo mundo entenda, do que 5.000 palavras numa língua que ninguém entenda. A gente evoluiu. A gente não só fala as 5 palavras que ninguém entende, como agora a gente tem o negócio de dormir no culto. Passa o paletó e cai todo mundo desmaiado. Eu fico pensando Paulo escrevendo hoje em dia. Meu irmão, mas vale 5 minutos acordado, testemunhando da graça, do favor, da misericórdia, da bondade de Deus, do que 5.000 horas arrebatados no Espírito. Mais vale que você pise uma vez só no chão do teu trabalho, no chão da tua cidade, no chão da tua vizinhança, no chão da onde você vive, do que você faz, do que você ser arrebatado até o 3º, 4º, 5º, 7º céu. Porque o Evangelho não é coisa do outro mundo. O Evangelho é coisa desse mundo.
O Evangelho é para esse mundo. O Evangelho é para que a gente tenha de volta a dignidade que o pecado tirou de nós. O Evangelho é para que o homem tenha de volta a filiação que o pecado nos roubou. O Evangelho é para que o homem tenha de volta a condição de filho. O Evangelho é para que a gente tenha de volta o prazer de poder dizer: o Senhor é o meu Pai, nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu guia, nada me falta. O Senhor é aquele que sustenta a minha alma, nada me falta. Nem no vale da sombra da morte, nem nos pastos verdejantes, o Senhor me é suficiente. Isso é o Evangelho. Um Evangelho que está mais preocupado com a glória ou com o inferno do que com a vida do ser humano aqui, não entendeu qual foi a missão de Jesus. Jesus recuperava a dignidade das pessoas. Meus irmãos, quem estava aqui quando o coral da Cristolândia veio há uns anos atrás? Quem estava aqui? Vocês lembram dos testemunhos daqueles caras? O Sérgio, no trabalho dele, deve ter visto, e eu já vi, quem passa na Central do Brasil, ou quem passa ali em frente à Fiocruz, ali para frente, de manhãzinha, vai ver um montão de gente. A Prefeitura do Rio, não sei quando fez isso, eu vi há pouco tempo, botou um montão de pedra embaixo daqueles viadutos, pedras pontiagudas, para que não ficasse ali embaixo a aglomeração de cracudos, para usar a expressão que se usa. Os caras no sol de meio-dia deitam ali e dormem ali. Ali passa moto, ambulância, helicóptero, tem tiro, tem de tudo. E eles estão dormindo. Sabe por quê? Porque eles já estão mortos. Eles são como os filhos pródigos. Eles são aqueles que desejam comer a lavagem do porco e muitas vezes não têm. Eles são aqueles que perderam a dignidade, que perderam a sandália, que perderam a capa, que perderam o anel, que foram embora, que estão na vida, lascados pela vida, destruídos pela vida, consumidos pela vida. Eles estão lá. O Evangelho é para eles. Porque nem em Cristo nós recuperamos a dignidade, em Cristo nós recuperamos a condição de ser humano. Aquilo não é ser humano, aquilo é zumbi, aquilo é The Walking Dead, aquilo é gente morta, morto que anda, morto que fala, morto que respira, mas estão mortos, têm aparência de vivos, mas estão mortos. Evangelho é para essa gente. Evangelho é para o bêbado. Não porque o crente não bebe. O Evangelho é para o bêbado, porque um bêbado não tem dignidade. Hoje de manhã eu estava com o marido de Franciane na loja dele, e eu fui de manhã lá comprar umas coisas para agitar lá em casa, conforme eu falei para os irmãos que eu não estaria aqui. E eu fui na loja, comprei umas coisas, e a gente estava na porta da loja. Ele só abriu para me atender, porque ele estava resolvendo umas coisas lá dentro. E um cara pegou como é que é o nome daquela garrafinha pequenininha de caninha da roça? Meu irmão, era 8h30 da manhã. O cara abriu e foi tomando aquele negócio. Aí ele falou assim: só de ver está me dando azia. Só de ver está me deixando com azia. Sabe o que aquele cara está fazendo? Está fugindo da vida. Está fugindo dele mesmo. Está fugindo da realidade. Domingo, 8 da manhã, aquele cara não suporta mais ser quem ele é e precisa estar bêbado para sobreviver a esse dia. É isso que o Evangelho resgata, é isso que o Evangelho traz de volta, é a condição humana que infelizmente o pecado roubou de nós e que só a graça de Cristo pode receber, pode retornar, pode devolver. Por isso que não dá tempo de ficar olhando para o céu, não dá tempo de ficar querendo experimentar os arrepios do céu. É tempo de botar a sola do sapato e chegar às pessoas.
É tempo da igreja não ser um lugar que é bom para a gente, mas que é péssimo para os outros. Quantas pessoas você conhece que dizem assim, olha, eu até gosto da igreja, mas eu tenho vergonha de ir, porque as pessoas julgam, porque as pessoas batem, porque as pessoas falam de mim, porque as pessoas não aceitam pessoas como eu. Quantas vezes vocês escutaram essa frase? Pior do que a gente escutar essas frases, é ter absoluta certeza que eles estão certos. Caio Fábio disse que a igreja se tornou o pior lugar do mundo, que ela mesma piorou. Nada presta se não for gospel. Olha que loucura que nós fizemos. A gente conseguiu fazer com que quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender em música de Jesus. E é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã em música do diabo. Alguma coisa está errada com a gente. Tu não entendeu nada. Tu não entendeu nada. Alguma coisa está errada. E o que está errado? A gente quer a glória. A gente quer o triunfo. A gente quer a glorificação. Mas não existe glória sem Calvário. Não existe glória sem Calvário. Não existe glória sem Calvário. Toda a glória que não passa pela ideia do Calvário é uma glória humana que irá acabar como todas as outras acabaram. Pensa no maior governante que você já viu. Se ele ainda não acabou, ele vai acabar. A coroa portuguesa, a coroa inglesa, até a rainha Elizabeth, que a gente achou que nunca mais fosse morrer, morreu. E a glória dela era tão efêmera, que apesar de ficarem 10 dias numa fila de 48 horas às vezes, para olhar para uma coroa e para um cedro, até aquilo já passou. Vocês ouviram falar da Rainha Elizabeth nos últimos 3 meses? Nem eu. Nem eu. Todos os reinos perecerão, diz a palavra. Mas há um reino que é eterno, que é o reino daquele que subiu, deixou uma missão e um dia voltará para nos perguntar: o que vocês fizeram com os meus filhos que estavam comendo bolota de porcos? Olha que interessante, e aqui eu termino. Lembra da parábola do filho pródigo? Quem era o filho vacilão? Era o pródigo. Mas quem foi que levou a bronca? O que ficou em casa. Sabe por quê? Porque o que ficou em casa se achava melhor e mais filho do que o que foi. E a preocupação dele e a reclamação dele é até legítima. É até legítimo. Ô pai, você nunca matou um cabrito para mim? Você nunca fez por mim, ou nunca deu a mim esses privilégios que está dando para esse pródigo, para esse teu filho? E o pai fala assim: você está certo, meu filho, mas não reclama não, se alegra comigo, porque o teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Meus irmãos, o nosso pai está lá no portão, muito mais preocupado com os nossos irmãos que estão comendo bolota de porcos, do que com a gente que está aqui dentro, bem vestido, bem cheiroso e bem perfumado. Se você não acha que isso está certo, você precisa se converter a Jesus Cristo.
Se você acha que você é melhor, ou que você tem mais privilégios de Deus por causa da sua condição de filho, você está errado. O pai está louco para se jogar no pescoço do filho pródigo. Porque nós, na figura da parábola, sempre estivemos com ele. Não gaste seu tempo olhando para o céu, porque do céu só cai chuva. E deixe comer de passarinhos. Não fique olhando para o céu. Coloca seu pé na terra, sinta o pé na terra. Sinta as pessoas, sinta as oportunidades, sinta as ocasiões em que as pessoas serão impactadas pelo Evangelho da graça de Jesus Cristo, através de você, da sua igreja, da sua família. Ontem nós tivemos aqui uma tarde de beleza com mulheres. Alguém pode ter pensado assim, que palhaçada ir lá para a igreja, ficar fazendo maquiagem, lá a igreja é lugar disso. Se você pensou isso, vai se converter a Jesus Cristo. Porque muitas das mulheres que passaram por aqui, e eu nem olhei, porque eu fui lá para o gabinete dormir, e esperar a chuva passar, porque a gente veio de moto, fomos chegando em casa molhadinho. Muitas das mulheres que entraram aqui, se olharam pela primeira vez no espelho e viram dignidade. Quando a gente vai lá no asilo, você pode pensar assim, seu Felício, 84 anos, vai fazer o que no asilo? O máximo que vai acontecer é alguém esquecer ele lá de dentro do asilo, deixar ele lá. Só quem vai lá sabe do que eu estou falando. Só quem vai lá, ou quem já foi lá, sabe do que eu estou falando. Em janeiro eu não fui, estava de férias. A irmãzinha falou assim, quem foi que disse para o pastor que eu deixei ele tirar férias? E eu me atrasei um pouco no último culto, cheguei, todo mundo já estava lá. Quando eu entrei, eu falei assim, o senhor veio, né? Só quem vai lá sabe. Você pode falar assim, palhaçada, ir lá, aquele montão de velhinho, atrapalhar a vida deles. Atrapalha não, meus irmãos. Em janeiro fez um calor do inferno. A gente em 2 dias levantou a quantidade necessária para comprar 2. O Sérgio desafiou a gente para comprar um ventilador. E nós colocamos 2 ventiladores lá. Quem é que está refrigerando aquela gente? Quem é? Quem é que está amenizando o sofrimento daquela gente? Não é o nosso dinheiro, é o Senhor da igreja. A gente só é instrumento. E se você não quiser ser instrumento, você vai ser estrume. Ou você vai ser um instrumento da graça de Deus, ou você vai ser estrume, vai ser jogado fora, vai ser lançado no pasto, vai ser jogado fora. Ou você vai fazer germinar, ou você vai fazer produzir, ou você vai ser cortado e lançado no fogo. Não tem para onde correr. Não existe evangelho que não nos desafie a encontrar o outro e permitir que o outro encontre Cristo em nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos dar sequência a esse culto. E no final, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele, por sua vida, para que Cristo prevaleça pela fé em nossos corações. Amém. Vamos cantar. Som. Fala e não te cales. Essa é a nossa missão. Fala e não te cales.
Quem irá nos campos trabalhar e a semente santa semear? Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma a tua cruz também, renuncia a tudo e vem. Segue o Mestre com fervor, semeando sem temor. Fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. A mensagem leva com amor as ovelhas que não têm pastor. Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Fala tudo sem cessar, pois o sol vai declinar. Mostra agora a compaixão e anuncia a salvação. Fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Amém. Aleluia. Ide e pregai, vamos encerrar com esse hino. Ide e pregai em nome do Senhor Jesus. Antes de cantarmos, vamos orar ao Senhor. Eu quero desafiar você de verdade, meu irmão. Aquilo que eu falei semana passada sobre a importância de inclinarmos aos nossos irmãos. E mais uma vez, hoje, nessa breve reflexão, nessa conversa nossa, eu quero desafiar você. Meu irmão, o mundo precisa de nós. Deus não precisa de nós, mas o mundo precisa. Ele não vai fazer aquilo que mandou você fazer. Jesus não é aquele chefe que fala assim: quer uma coisa bem feita? Faz você mesmo. Não, isso é coisa de gente ignorante, gente grosseira. Quer uma coisa bem feita? Ensina alguém a fazer. E ele passou fazendo. Ele passou 3 anos com seus filhos, com seus discípulos, ensinando a fazer. E chegou uma hora que ele foi embora. Mas não deixou-nos órfãos. Ao contrário, enviou-nos o Consolador, o encorajador, o facilitador. O Espírito Santo é o nosso professor. Não tenha medo. Não diga não sei fazer. Não diga não sei, não diga isso. Quem está aqui quinta-feira também ouviu falar sobre isso. Não que ele está preparado, esteja de prontidão, porque tudo quanto precisar ser feito, o Senhor fará em nós e através de nós. Nosso Deus, muito obrigado por tua graça maravilhosa. Muito obrigado por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado porque estamos com os pés na terra, com os corações na terra, olhando, vendo as dores do mundo e anunciando a salvação em Cristo Jesus. Que sejamos ousados nisso, que sejamos intrépidos nisso, que sejamos firmes nisso, Senhor,
sem covardia, ao contrário, preenchidos do teu Espírito, sejamos aqueles que anunciam a dignidade que só é recuperada em Cristo. Por isso que esta nova canção que cantaremos ao final deste culto, faça dela, Senhor, as nossas orações, que sejamos aqueles que vamos ao mundo pregar o Evangelho em nome do Senhor Jesus, e em nome dele que nós choramos. Amém. Amém. E te pregai em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos, consolai, que é tempo de pregar. O mundo triste está. E te pregai em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar que Deus sempre cumpre o que nos diz em toda circunstância, graça e força nos dará para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. E te pregai em nome do Senhor Jesus, cegai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e de restaurai o homem aflito e sofredor, seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele